Boa noite, irmãos. Um feliz sábado a todos vocês. Deus seja louvado pela presença de cada um aqui na casa de Deus. E louvado seja Deus porque hoje nós temos uma programação muito especial aqui na igreja. O pastor Edmar Sena fez o convite a mim. Ele disse que o pastor Eduardo Rueda está se recuperando também de uma cirurgia. E hoje nós estamos aqui com o privilégio e a responsabilidade, o privilégio de poder compartilhar as bênçãos da ceia do Senhor. Mas eu gostaria, irmãos, de convidar você a, neste momento, se levantar de onde você está e cumprimentar as pessoas ao seu redor e dizer assim: feliz sábado. Vamos fazer isso? Levante-se, vá para onde você está aí, perto, cumprimente as pessoas, deseje um feliz sábado. E eu aproveito para convidar os irmãos que estão aí atrás para virem para frente. Venham para frente, que vocês possam se aproximar mais da mesa do Senhor. Aqueles que puderem, venham um pouquinho mais para frente para a gente sentir a presença de vocês e compartilhar as bênçãos de Deus. Convido que vocês possam vir para frente para estarem mais perto e eu poder ver vocês direito. Eu acho que estou precisando usar óculos, viu? Eu acho que eu preciso que vocês estejam mais perto aqui, senão eu não consigo enxergar direito. É muito bom podermos estar na casa do nosso Deus. Deus seja louvado pela sua presença aqui nesta noite. E que nesta noite nós possamos ter um encontro real com Cristo Jesus, através desses momentos de reflexão na sua palavra, desse rito especial da Santa Ceia, que nos aproxima e que renova a nossa fé. Queridos irmãos, estamos também muito próximos de encerrar a nossa campanha dos 10 dias na igreja, não só aqui no Inocop, mas em toda a divisão sul-americana. E hoje nós estamos refletindo no penúltimo dia dos nossos 10 dias de oração. E eu não sei quantos aqui trouxeram a revista, quantos leram aqui durante a semana e trouxeram? Olha aqui, vários trouxeram. Quem não trouxe pode abrir no celular, contanto que não fique olhando aí para o WhatsApp, né, para outras coisas, né? Então, mas nós podemos, irmãos, refletir um pouquinho. Eu gostaria de repartir com vocês o pão da vida. Abramos nossa Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14. E vamos refletir no que Deus quer dizer para nós nesta noite através da sua palavra. Apocalipse 14, o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é um dos versos mais conhecidos pelos adventistas do sétimo dia. Talvez quando eu tenha falado esta passagem você já se lembrou dela de cor. Porque esta é a passagem que revela a identidade do remanescente de Deus no tempo do fim. É um grupo especial, conhecido apenas por duas
características. Ele é distinto dos outros grupos da terra, de todo mundo, por duas características. É um grupo que guarda os mandamentos de Deus, primeira característica, e tem a fé em Jesus, e guarda a fé em Jesus. Eu tive a oportunidade de ler esse texto aqui no original, e realmente aqui diz que a gente guarda os mandamentos de Deus e também guarda a fé em Jesus. Não é somente ter a fé em Jesus, mas guardar. Muitas igrejas dizem que têm a fé em Jesus, e eu não tenho dúvida de que tem. Pregam o nome de Jesus. Talvez até conheçam o Evangelho em alguns aspectos melhor do que nós. Mas muitas dessas igrejas, muitos desses grupos religiosos, eu não quero aqui atacar nenhuma igreja, não estou falando em absoluto isso. Eu só estou dizendo que muitas igrejas pregam o nome de Jesus, mas elas não têm os mandamentos de Deus. Verdade ou não é? Uma vez eu encontrei com uma irmã de muito tempo de igreja. Uma irmã já madura na sua fé, ou digamos na sua idade, eu diria. E ela disse o seguinte para mim: olha, pastor, não importa a igreja, não é verdade? Não importa a igreja, porque Deus aceita todas as igrejas. Tudo é válido, tudo é bom. Não é exatamente assim. Jesus disse: há dois caminhos. Um caminho é largo e por ele vão aqueles que estão se perdendo. E outro caminho é estreito e por ele vão aqueles que estão indo, se encaminhando para a salvação. Nem todo caminho leva aonde você quer chegar. Esse é um ponto importante. Por mais que você tenha sinceridade, por mais que você queira chegar num certo lugar, se você não estiver no caminho certo, você não vai chegar àquele lugar. Eu tenho um exemplo de um colega da Casa Aplicadora. Eu vou dizer para vocês, ele é pastor. A gente sempre usa pastor como exemplo negativo, né? Lá na minha igreja é assim, né? Diz assim, até pastor faz isso, né? Sempre é o pastor, né? Eu brinco com os irmãos lá e digo o seguinte: de novo, pastor, né? E eu aqui estou usando o exemplo de um pastor. E esse colega muito querido, ele tinha que levar a filha para o aeroporto de Viracopos. Onde fica o aeroporto de Viracopos? Vocês sabem? Campinas, né? Ali na região de Indaiatuba, Campinas, né? Aquela região. E ele foi seguindo ali, né? As placas e tudo, foi seguindo o caminho dele, e foi andando, e foi andando. E quando ele chegou ao aeroporto, chegou na hora certa, ele percebeu que tinha chegado ao aeroporto de Guarulhos. Guarulhos. Com toda a sinceridade do mundo, se você não estiver indo para o caminho certo, você vai chegar ao lugar errado. E é exatamente isso aqui. Muitas pessoas podem dizer, como Jesus mesmo falou, que muitos chegarão no fim dos tempos e vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome fizemos A, B e C. E Jesus vai dizer para eles o quê? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essa palavra, vós que praticais a iniquidade, na verdade, no original é uma palavra só, que é anomos. Vocês sabem que nomos tem que ver com leis. Nomos tem que ver com leis. No grego, anomo é aquele que é contra a lei. É aquele que não anda na lei. Aquele que não pratica a lei. E Jesus contou isso no contexto do Sermão do Monte. Ele encerra o Sermão do Monte dizendo o seguinte: que quem ouve todas essas palavras e não cumpre, é como se fosse alguém que constrói a casa sobre areia. E aí vieram as chuvas e derrubaram a casa. Mas é também igual a pessoa que vai chegar no tempo do fim, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós anomos, vós que não guardais a lei, vós que não obedeceis à lei. E ele diz também ali nessa parte, que aquele que rejeitar os mandamentos de Deus, por menor que seja,
ou por menores que sejam, será considerado o quê no reino dos céus? Mínimo, não é? Então, é exatamente esse o contexto. No fim dos tempos, Deus vai ter um povo que vai guardar a sua lei, um povo que vai representar o caráter de Cristo, e esse caráter está impresso não somente nas palavras que esse povo fala, não somente na sua pregação, não somente nos livros que a editora produz, não nas ondas da rádio, nas imagens da TV. Os mandamentos de Deus, no fim dos tempos, estariam gravados no nosso coração, na nossa vida, na nossa prática, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós vivemos e praticamos. Uma transformação real de vida. Vejam, irmãos, o que diz aqui este versículo. Aqui está a perseverança dos santos, os que pregam os mandamentos de Deus. Está escrito isso? Os que ensinam os mandamentos de Deus. Eu vou lá dar um estudo bíblico sobre os mandamentos de Deus, não é? Estou sendo um adventista, ou seja, uma pessoa que espera o advento, uma pessoa que espera a volta de Jesus. Eu estou pregando a volta de Jesus. É isso que diz o texto? Não. Aqui não está falando quem segue na teoria os mandamentos ou que acha bonito os mandamentos. Aqui está falando quem, na verdade, vive os mandamentos, quem guarda os mandamentos. Não adianta nada, irmãos, nós termos todo o discurso, sermos professos guardadores dos mandamentos, professos seguidores de Cristo, se nós não praticarmos, se nós não vivermos esses mandamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu falo aqui que é um grande desafio, irmãos, para mim, como ser humano, como pastor, como cristão. E eu falo também para mim, eu prego para mim esta mensagem, porque essa mensagem é para todos nós. Eu não estou fora desta mensagem que estou falando. O povo de Deus é aquele que guarda, aquele que vive, não só o que prega. E na igreja nós temos pessoas que pregam somente e tem pessoas que pregam e vivem. Infelizmente na igreja existe o quê? O joio e o trigo. Quem dera todos fôssemos trigo. E a diferença entre o trigo e o joio é exatamente essa, que o joio, ele é igualzinho o trigo. Com licença, vou pegar aqui um raminho aqui. O joio, ele é exatamente igual ao trigo. A única diferença entre os dois é quando você vai colhê-los e você vê que o joio não tem o germe, né, como diz assim, não tem a massinha do que o trigo tem. Ele não tem o alimento. O joio tem toda a aparência de trigo. Ele tem todo o desenho do trigo, mas ele não tem o fruto, não tem o alimento, não tem a vida. Esse é o grande ponto. E para termos a vida, vejam que interessante, nós precisamos ter o filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Se você tem Jesus, você consegue ter os mandamentos de Deus na sua vida. Se você não tem Jesus, você não consegue ter os mandamentos. Lembram do Salmo 1? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda nos caminhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O Salmo 1 fala sobre a lei do Senhor. E o Salmo 2 fala sobre o Messias. Vejam que essas duas coisas sempre caminham juntas. A lei de Deus no nosso coração e o Messias que nos capacita a viver essa lei. Jesus disse na parábola da videira que nós somos como Ele é a videira, Jesus, nós somos os ramos e ligados à videira nós vamos dar frutos. Somente assim a gente pode dar frutos, ligados a Jesus, vitalmente como ligados à figueira.
Agora eu gostaria de destacar outro ponto, além desta questão da identidade. Vocês já perceberam em que ponto do Apocalipse este versículo 12 está? Em que momento é falado sobre a identidade dos remanescentes? Em que momento é falado sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Vocês já perceberam isso? Olha aí na sua Bíblia, o título que está neste trecho aqui. Em que trecho está falando? Aqui na minha Bíblia diz a terceira voz. Que terceira voz é essa? A terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica. A mensagem que abala o mundo, que é o clímax da pregação do Evangelho no fim dos tempos. As duas primeiras mensagens, irmãos, já estão sendo pregadas desde 1844. Temei a Deus e dá-lhe glória, já está sendo pregado. A segunda mensagem já está sendo pregada. Mas a terceira ainda não está sendo pregada, porque não chegou o momento. Porque a terceira mensagem é uma ameaça de Deus. A terceira mensagem diz o seguinte, que todo aquele que recebe a marca da besta vai sofrer as pragas. Então é a mensagem que avisa o mundo, diz o seguinte, olha, não fiquem com essa marca, não sigam Babilônia, porque se vocês seguirem, vocês vão sofrer as pragas. Essa é a terceira mensagem. E no contexto da terceira mensagem, se fala da identidade de quem? Da perseverança dos santos. Como se dizendo o seguinte, olha, aí está que aqueles que vão receber as pragas de Deus, mas existe um povo na terra que tem essas características, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E aqui nós temos a apresentação da identidade do povo de Deus durante o cumprimento da maior missão que esse povo vai ter, durante o alto clamor. Veja, irmãos, que a identidade do povo de Deus é apresentada aqui no momento em que esse povo está pregando. A nossa identidade é encontrada quando nós estamos em ação. O povo de Deus não é retratado aqui como se estivesse retirado numa montanha, refletindo, e aí Deus olha, aponta para a montanha e diz assim, olha, eles estão lá, reunidos, num retiro, numa vigília. Esses são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não é esta a cena. A cena é de pregação, é de mensagem, é de advertência, e a advertência é um ato de amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Brumadinho, se alguma alma tivesse falado, tivesse dado um grito ali, num alarme, mais de 300 pessoas estariam salvas hoje. Não estariam lá naquela lama. Não é verdade? É exatamente isso que nós vamos fazer. Diante de uma grande catástrofe que vai cair sobre o mundo inteiro, quem que vai dar a última mensagem, o último clamor? Nós. E nesse contexto é apresentada a identidade desse povo, com essas duas características. Nos textos dessa semana, nós vimos que o povo de Deus não deve ficar nem em incessante atividade e nem em constante meditação. O povo tem que estar entre a meditação e a ação, entre a comunhão e a ação, entre a comunhão e a pregação, entre o estudo da Bíblia e os estudos bíblicos para os outros, as visitas, as orações, a atividade, o amor em prática pelo próximo. E nós encontramos neste dia alguns textos que falam sobre isso. No primeiro texto, no primeiro parágrafo aqui da nossa revista, diz assim, trabalhe, trabalhe, tendo em vista a eternidade. Lembre-se de que todas as faculdades devem estar santificadas. Uma grande obra deve ser feita. Veja, irmãos, não é somente eu orar para que outros trabalhem. Não é orar pelo pastor para que o pastor visite. O pastor não pode dar conta de tudo. O pastor é apenas um no meio de uma grande multidão de membros. Nós temos uma obra individual e cada um tem a sua parte. Em outro texto diz o seguinte, aqui no meio da primeira coluna, muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas quem deu estudo bíblico para o pastor Luiz Gonçalves
nos anos 80, sabe quem foi? Um homem chamado Carlos Maia, ele morava aqui em Sorocaba. O pastor Luiz morava aqui também, em Sorocaba. E esse irmão, Carlos Maia, era um analfabeto. Eu pergunto para vocês, irmãos, esse irmão que não sabia ler, que trouxe para a igreja um homem, e eu conversei, estamos trabalhando juntos aí, eu e o pastor Luiz, num projeto, e outro dia eu perguntei para ele, quantas pessoas você já levou a Cristo? E ele falou para mim, olha, até eu acho que 2012, 13, que eu contava, eram umas 30 mil pessoas. Mas sabe, irmãos, eu acho que essas 30 mil pessoas que vieram às conferências, né, que foram batizadas, e já na época dele, já centenas e centenas de pessoas foram convertidas. O pai da minha esposa se converteu. O pastor Wendel lá da CPB, a família dele veio por meio do trabalho do pastor Luiz. Tantas pessoas foram conquistadas, mas se o irmão analfabeto, o irmão iletrado, o irmão sábio, aquele homem muito sábio que falava as passagens bíblicas de memória, e o irmão Luiz então ia lá e procurava. Se aquele irmão não tivesse ido à casa do Luiz, essas 30 mil pessoas teriam sido alcançadas por ele e sua equipe? Não, irmãos. Vejam a influência e o poder. E graças a Deus, vocês todos aqui têm condição de pregar. Veja o que diz aqui, olha. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. O que são os depositários? Aqueles que recebem uma herança muito valiosa. E tem que usar essa herança para fazer o bem pelo mundo. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade. Veja hoje, irmãos, as pessoas estão reclamando da pós-verdade. Todo mundo falava que a verdade era relativa, não é verdade? Usando a palavra verdade várias vezes. Ah, não, verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Ok, muito legal isso, muito bonito na teoria, né? Mas se eu chegar e falar assim, olha, o Gilmar é ladrão. O Gilmar é ladrão. Para mim ele é ladrão. Se eu falar isso, irmãos, é uma afirmação responsável ou irresponsável? Irresponsável, principalmente que é mentira, não é verdade? Mas hoje em dia é o que se faz. No mundo da política, no mundo dos artistas, na pós-verdade, eles lançam notícias falsas e agradam grupos da sociedade, grupos fanáticos, que acreditam naquela pessoa, que acreditam naquele homem, naquela mulher. Aí eles acreditam, não importa que seja verdade ou mentira, eles vão dizer, fulano de tal é ladrão. Ou fulano de tal não é ladrão. Pode ter todas as 1000 provas do mundo, mas as pessoas vão acreditar que ele não é ladrão. Só existe uma verdade. Ou o fulano é ladrão ou não é. Não existem duas verdades. É uma só. E a pós-verdade é somente mais uma maneira de dizer uma mentira. E vejam que justamente nessa época as pessoas estão discutindo o que é verdade. E o povo de Deus tem a verdade da palavra de Deus para pregar ao mundo. Nós temos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros. Não é uma verdade que deve ser guardada, mas ela deve ser transmitida a outros. Os adventistas do sétimo dia, olha uma citação direta para nós. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem os seus embaixadores na final obra de salvação. Na obra final de salvação. Imaginem uma grande rocha. Uma rocha rude. E aí Deus vem e corta dessa rocha aqueles que são chamados de adventistas do sétimo dia. E ele então confia a esse povo especial uma mensagem. Veja, irmãos, aqui não estou falando nada como uma mensagem triunfalista, né? Olha, os adventistas do sétimo dia são melhores do que os outros. Os adventistas são um povo especial no sentido de que são superiores.
Não estou falando isso. Os adventistas do sétimo dia são um movimento que Deus levantou no fim dos tempos para levar a mensagem de Deus, da volta de Jesus, da salvação pela graça em Cristo, da ressurreição de Cristo, da esperança de uma nova vida no céu, antes da volta de Jesus, como uma advertência final. E vocês podem procurar, irmãos. Eu já passei por isso muitas vezes, eu já analisei isso 1000 vezes na minha mente. Não existe outro povo que tenha a mensagem que nós temos. Amém? E isso não nos faz melhores do que os outros. Pelo contrário, deve nos tornar mais humildes e responsáveis para levar essa mensagem. Quero terminar com mais uma pequena citação que diz o seguinte: a grande obra do Evangelho não deverá ser concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente se cumprir na chuva serôdia ao final. Que lindo, irmãos, já pensaram nisso? O início da pregação do Evangelho começou com um poder imenso do Pentecostes. E esta obra vai terminar com um imenso poder no final. E um poder maior, porque será global, será mundial. E Deus vai usar pessoas no nosso meio aqui. Que Deus desperte o nosso coração. Que estejamos atentos, irmãos, porque já falta muito pouco para Jesus voltar. Nós podemos ouvir os ecos da volta de Cristo. Nós vemos os sinais por terra, céu e mar. As notícias nos mostram todos os dias que nós estamos nos aproximando do tempo do fim. E nós precisamos ter isso em mente e avançar com fé, porque a vitória já está ganha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós na sequência da programação.